Cadê? Mas eles vão projetar o link? Pede a imagem do fórum, que eles já estão sabendo. Ó, pediram para eu passar, pedir a imagem do fórum aqui para divulgar. Aí, que legal. Ao longo dos 2 dias, né, tanto ontem como hoje, eu tinha feito o anúncio lá sobre o Fórum das Pequenas e Médias Firmas de Auditoria. E aí a gente conseguiu do CRC de São Paulo o link para as inscrições, né? Então, além da divulgação aqui, já tem o link aonde as pessoas podem se cadastrar para participar. Então, dia 6 de agosto, lá no CRC de São Paulo, onde a gente vai ter o Fórum das Pequenas e Médias Empresas de Auditoria. E também não temos ainda inscrição de link, reforçar o seminário da Fundação de Apoio ao CPCS, que vai ser no dia 17 de setembro, e que nas próximas semanas aí a gente utiliza também o Ibracom para fazer as devidas divulgações. Seminário não menos importante que a nossa conferência, o Fórum das Pequenas e Médias e Firmas de Auditoria. E por fim, eu ainda vou depois encerrar aqui o evento, mas eu queria falar um pouquinho a gente falou muito, né, nesses 2 dias sobre o orgulho de ser auditor, a importância da auditoria independente, toda a regulamentação técnica, né, regulação técnica que a gente viu nos painéis de ontem, a importância da tecnologia. Hoje um painel super impressionante aqui, né, de como a auditoria impactou a trajetória das ONGs. Tivemos de manhã lá o hackathon, né, com as universidades fazendo a proposição de tecnologia. Acho que tudo isso é para a gente encapsular no orgulho que nós temos que ter de sermos auditores independentes, né? Às vezes a gente tem apanhado um pouquinho aí, né, por conta de vários fatos recentes, faz parte. Acho que a gente precisa continuar nessa jornada de a gente defender, sim, a nossa profissão, reconhecer aonde nós precisamos melhorar. A própria Valéria Café, que é presidente do IBGC, a gente teve numa reunião recente, e a gente estava debatendo um pouco disso, né? Falando, tá bom, assim, vamos tentar sair das eventuais bolhas de cada um tentar se defender, e como que a gente traz uma agenda propositiva para que a gente eventualmente tente fazer com que se evite situações como a gente vivenciou no passado recente, né? Então, a gente está criando um fórum, debatendo um fórum, que a gente vai dar mais detalhes para frente, mas acho que a ideia, assim, acho que a auditoria independente, ela precisa reconhecer a sua importância, mas também precisa reconhecer que existem eventualmente espaços para melhoria, né? Mas acho que o ponto, dia 26 de setembro, é o dia, né, do orgulho de ser auditor independente, e ao longo de ontem e de hoje, a gente foi compilando uma série de depoimentos dos jovens. Acho que muitos de vocês devem ter sido interrompidos aí para dar um pouquinho de depoimento, né, sobre a sua experiência com a auditoria, a participação aqui no evento. Então, a gente vai trabalhar em vídeos e numa campanha, né? Então, a gente oficialmente abre a campanha hoje, né? Ao longo dos próximos dias e semanas, a gente está alinhando com o CFC, né? Eu tive no CFC, nós estivemos no CFC na semana passada, e alinhamos lá com o presidente Aécio, de a gente trabalhar conjuntamente nessa campanha do orgulho de ser auditor independente, tá? Então, só poucas palavras aqui para dizer que a gente abre efetivamente essa campanha. E por último, né, ontem a gente acabou esquecendo de fazer uma das citações. Estou vendo aqui a Sandra Santiago, presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, e aí eu te pedi desculpas, né, Sandra, num dos intervalos. A gente planeja com tentar o melhor primor, passa, né? Você já estava aqui desde ontem, a FBC é uma das patrocinadoras e por algum motivo escapou de a gente fazer a citação, mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Então, talvez a que teve mais importância porque é a que está sendo citada exclusivamente. Então, Sandra Santiago, presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, o agradecimento pela parceria aqui, por estar com a gente. Tá bom? Bom, sem delongas, vamos lá, Fê. Vamos lá, gente, para a reta final aqui do nosso evento. Então, vamos começar? Estamos de volta para o último painel dessa 15ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente do Ibracom, Instituto de Auditoria Independente do Brasil.
E aí, gente, eu chamo ao palco para darmos início ao painel Auditoria Independente e Governança Corporativa, um compromisso com a transparência e a sustentabilidade, começando com o moderador Fernando Costa, coordenador do GT Ética, Compliance e Independência do IBRACON. Isso. Mônica Foster, presidente do Small and Medium Practice Advisory Group, da IFAC, membro do Conselho de Administração do IBRACON também. Viviane Bauer, coordenadora do Comitê de Normas de Auditoria do IBRACON. E Valéria Café, diretora-geral do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Gente, lembrando, as perguntas continuam abertas para o público, tá? Então, pelo QR Code que aparece nas telas, participem, deixem os comentários de vocês, é um prazer sempre recebê-los. Vamos lá, Fernando, te passo a palavra. Vamos começar nosso painel. Obrigado, Fê. Bem, boa tarde a todas e a todos. Como a Fernanda falou e o Sebastião, estamos no nosso último painel. E eu acho que esse painel tende a fechar com chave de ouro, porque conectaremos todos os assuntos que nós discutimos muito ontem, parte regulatória, muitos assuntos técnicos. Hoje, de uma forma muito humanizada, ouvimos aqui o Edu, a Carol, falar um pouco dos temas que comovem, que impactam, de certa forma, a sociedade e que conectaram também com a nossa auditoria e, principalmente, com o nosso tema. Transparência é um compromisso da governança corporativa e da auditoria independente. Então, esse painel aqui, eu acho que nós vamos trazer algumas provocações, trazer algumas coisas que nós, como auditores, eu diria que grande parte da nossa plateia é formada aqui, Valéria, por auditores independentes. Então, ouvirmos um pouco, e um pouco mais aprofundado também, obviamente, o que é a governança corporativa e como ela conecta conosco. E nós, no dia a dia, na nossa correria, a gente, às vezes, passa por algumas coisas que esquecemos. Eu acho que vai valer muito a reflexão. Para darmos início aqui, convido a Valéria, por favor. O palco é seu, Valéria. Muito obrigado. Obrigada. Gente, eu vou levantar porque eu preparei uma apresentação e eu vou apresentar aqui para vocês. Eu vou ficar de ladinho aqui para conseguir falar com vocês. Na verdade, quando a gente começou a conversar sobre esse painel, a gente falou bastante de trazer de volta os conceitos de governança que todos vocês já sabem, mas conectar a auditoria e as linhas de defesa, né? Então, eu não sei se eu tenho um passador. Tem. Obrigada, Fê. Bom, acho que vale aqui trazer. O IBGC é o think tank da governança corporativa. A gente existe há 30 anos, a gente que trouxe o conceito de governança corporativa para o Brasil. E a gente, então, tem trabalhado... apertei o botão errado. Para trazer, então, o que é governança. Quando foi em 2023, muitos de vocês participaram da discussão e do debate sobre... Vocês participaram da discussão e do debate sobre o que é governança. A gente foi discutir de novo o que é governança. E, nessa discussão, a gente trouxe um conceito mais amplo do que é governança. Governança é um sistema que é formado por princípios, regras, estruturas, processos, e que tudo isso visa gerar valor sustentável. Para quem? Gerar valor para o acionista, para a empresa a longo prazo, para todo mundo que é dependente daquela empresa, todo o ecossistema e para a sociedade em geral. E esse sistema busca equilíbrio entre os interesses de todas essas partes dessas pessoas que, de alguma forma, ganham com essa empresa. E que a empresa, portanto, precisa contribuir positivamente para a sociedade e para o meio ambiente. Aí as pessoas falam, ESG, ele
ele está na veia da governança corporativa. Porque quando você fala em contribuir positivamente para a sociedade, para o meio ambiente, você pensa nas pessoas, no meio ambiente, no ecossistema, e qual o papel da empresa em todo esse processo. E aí, eu trago aqui o papel de como a gente traz as linhas de defesa para essa conversa, né? E quando a gente começa a falar em trazer essa conversa para o sistema de integridade, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de governança corporativa, outro ponto que a gente trouxe, quando a gente fez a revisão desse código primeiro, uma empresa, para ter governança corporativa, ela precisa ter e atuar com ética. Se não existe ética, você pode ter todos os processos, estruturas, sistemas organizados que o ser humano vai lá e vai arrumar um jeito de conseguir fazer alguma fraude, né? Não tem jeito. Ou ter alguma ação corrupta. Ou seja, é preciso ter ética. Segundo, é preciso ter um propósito. Toda empresa existe porque ela tem um propósito. E qual é esse propósito? É entregar algum valor para a sociedade e para todas as pessoas que, de alguma forma, dependem daquela organização. Por isso, existe um sistema de integridade. E esse sistema de integridade, ele parte de princípios, que são os princípios da governança corporativa, que são integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade. Vale lembrar aqui que esses princípios mudaram do antigo código para esse. O que mudou? A questão da integridade, que não estava no código anterior, a palavra responsabilização, que chamava prestação de contas, e, na verdade, responsabilização é muito mais do que prestação de contas, é o fato do dever fiduciário, é o indivíduo que, quando ele toma, ou ela, tomam a decisão, eles sabem que essa decisão, quem tomou foi o indivíduo, é o seu CPF, e, portanto, ele é responsável pelos impactos que aquela decisão vai causar, né? E a parte de sustentabilidade, que chamava de responsabilidade social. Hoje em dia é sustentabilidade, porque ele é mais amplo, é o quanto a empresa efetivamente impacta a sociedade, positivamente ou negativamente. E nesse sistema de integridade, a gente tem esse olhar, que é a prevenção, a detecção e a resposta. E nesta praia, vocês entendem muito bem, né? E aí, se a gente mergulhar um pouco e começar a olhar os agentes e a estrutura de governança, o que a gente vai identificar? A gente vai ver que a gente tem aqui, primeiro, a questão da estrutura da empresa. Acima do diretor-presidente, você tem um conselho de administração que é eleito pelos sócios, né? E aí a gente tem os comitês de assessoramento. Aqui, a gente tem muito... vamos falar primeiro da gestão, antes de chegar nos comitês de assessoramento, né? Na gestão, a gente tem a primeira linha de defesa, que está ligado aí na própria gestão. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam, pelo amor de Deus, hein? Que vocês são melhores do que eu nisso. A segunda linha de defesa já está ligado aqui no gerenciamento de riscos, controles internos e compliance, que se eles trabalharem de forma integrada, vai ser muito melhor. Isso é muito importante. E essas áreas, elas devem ter acesso direto ao conselho de administração, para que elas possam atuar com independência. E a gente tem aqui, na última linha de defesa, a auditoria interna. Mas, mais do que isso, você tem o comitê de auditoria, que é responsável por analisar tanto o trabalho da auditoria interna, quanto o trabalho das linhas de defesa. E vem, então, a auditoria independente, que faz um papel fundamental na governança corporativa, porque ela vai enxergar tudo isso que está acontecendo na empresa sob o olhar de fora. E o comitê de auditoria, ele é aquele órgão que efetivamente acredita na importância estratégica
da auditoria independente, porque ele realmente acredita que a auditoria independente vai dar um material para esse comitê de auditoria, que vai falar, me diz o que está acontecendo aqui, aonde eu preciso olhar, por qual caminho a gente precisa seguir para melhorar essas linhas de defesa e esses processos dentro da organização, para melhorar o sistema de integridade, para garantir que a governança corporativa atue de forma efetiva, né? Então, a gente começa a enxergar, quando a gente olha esse desenho, a importância das auditorias independentes para todo esse processo de governança. Não é à toa que a maioria das empresas que trabalham com auditoria estão próximas do IBGC. Essa troca é muito forte, né? E eu queria trazer aqui, então, o que está acontecendo, o que tem acontecido toda vez que acontece uma fraude, né? Olha, se a gente tem todas essas linhas de defesa e todo esse olhar, o que acontece quando acontece um problema de uma fraude que afeta um setor, um sistema, um país, né? E aí é importante, o IBGC fez uma pesquisa de maturidade, não, essa pesquisa é da KPMG, perdão. A KPMG fez uma pesquisa agora, em 2025, que ela diz o seguinte, 20,56% das empresas avaliam ter uma estrutura adequada para auditoria, só 20%. 26,4% consideram que seu nível de maturidade não é adequado. Uma diz que tem uma estrutura adequada, 20%, e 20% dizem que não tem uma estrutura adequada. Cadê os 60%? Né? 20% não tem percepção objetiva do valor da auditoria para a organização. E 15,64% não tem clareza em relação aos benefícios que a auditoria traz. Por que será que acontece essa divisão? Por que é que nenhuma delas tem esse trabalho? Não, a minha auditoria é boa, é madura. Por que eu não tenho isso na maioria das vezes? Aonde está o gap? Como a gente pode aprimorar esse processo, né? E aí, eu trago aqui alguns dados do código que a gente lançou em 2023. O que a governança espera do auditor? Ela espera independência, imparcialidade, transparência e prestação de contas. Ela espera confiabilidade das informações financeiras e não financeiras, ou seja, me traga se essas informações são confiáveis ou se não são. Ela espera fortalecimento dos controles internos e gestão de riscos. E ela espera alinhamento aos princípios da governança corporativa. Então, o fato aqui é, quando os auditores independentes fazem um trabalho, efetivamente eles sabem que a organização e a governança esperam esses 4 itens deles, ou delas, desses auditores ou dessas auditoras. E aí eu fui perguntar para a minha inteligência artificial, né, gente? Ninguém vive mais sem IA, essa é a verdade, né? Eu acordo com ela e eu vou dormir com ela. E aí eu descobri, aliás, ontem, que tem uma associada do IBGC que contou para a gente que ela tem uma empresa dela e ela fala assim, agora eu tenho um diretor de inovação, deu até nome para o diretor, tem foto, tudo, uma coisa um pouco estranha, mas tudo bem. Aí, qual é a percepção do mercado sobre o auditor externo? Aí a minha IA trouxe algumas informações, porque eu também não falo com IA sem fonte, tá? Primeira fonte diz o seguinte, a diferença entre o que o público em geral pensa que os auditores fazem e o que o público gostaria que os auditores fizessem. Existe um gap de informação aqui. O que o auditor pensa que vai... Pensa não. O que o auditor vai fazer. A outra é que o outro que está recebendo pensa que vai receber. E o relatório destaca que existe uma lacuna, porque as expectativas do público aumentam com o tempo, especialmente após escândalos corporativos. A sociedade espera que os auditores façam mais para detectar fraudes, mesmo que isso vá além do escopo tradicional da auditoria.
E o IASB, revisão da ISA 240 de 2024, propôs mudanças na norma ISA 240 para reforçar o papel do auditor em relação ao fraude, justamente porque falências corporativas recentes destacaram a necessidade de esclarecer e ampliar o papel dos auditores na resposta à fraude, como forma de aumentar a confiança pública. O que isso mostra? Que existe uma pressão crescente, né, para que os auditores façam mais do que eles fazem. E isso talvez tenha que exigir mudanças nos padrões atuais. E aí eu trago um exemplo pessoal. Eu tenho trabalhado um pouco mais junto a comitês de auditoria. E eu tenho lido mais os reportes e os materiais que vêm dos comitês de auditoria. Olha, gente, que eu leio muita coisa, até projeto de lei eu leio. Mas eu confesso que eu tive uma certa dificuldade para entender o que estava escrito versus o que estava querendo ser dito para mim. E essa foi uma conversa que a gente teve, que será que o que está sendo escrito, que tem que seguir uma série de padrões, não pode vir com um auditor que fale português? E aqui eu termino a minha fala. Muito obrigada. Valéria, muito obrigado. Eu acho que é excelente as pontuações. Eu acho que isso traz uma riqueza muito grande para nós no conhecimento. Como eu falei inicialmente, no nosso dia a dia, a gente, às vezes, é atropelado por algumas demandas e esquecemos não só ali saber o que o cliente tem, a governança corporativa, os agentes de controles que o nosso cliente de auditoria tem. E eu acho que isso foi muito bem colocado. Muito obrigado, Valéria. E nós temos um quiz aqui, né, Fê? Nós temos um quiz para colocar, agora que ouvimos bem a Valéria. E vai conectar com, né, exatamente, nosso tema. Nosso... Então, vamos lá, gente. Na sua avaliação, os conselhos de administração das empresas estão preparados para supervisionar os riscos ESG e dialogar de forma eficaz com as auditorias? Então, está lá, né, no QR Code, vocês conseguem acessar e responder. Então, sim, a maioria já está atualizada e preparada, parcialmente, pois o tema ainda está sendo incorporado e estruturado. Depende muito da estrutura de governança e do nível de maturidade, ou não sei. Então, está lá, prontinho, participem e depois a gente volta com o resultado do quiz. Muito obrigado, Fê. Dando continuidade, eu gostaria só de conectar algumas falas aqui que a Valéria trouxe. A parte ética. A parte ética significa o comportamento. E aí eu faço mais uma conexão com a fala da Ana, ontem, que foi brilhante sua apresentação, onde por trás de números, relatórios, informações divulgadas, nós temos pessoas. E isto, de fato, está relacionado ao aspecto ético. Então, não só basta nós termos boas intenções dos nossos clientes, mas sim termos estruturas sólidas, termos controles eficazes e o papel de cada agente neste. Acho que nisto agora nós vamos conectar, peço aí gentilmente, Mônica, Viviane, por favor, contribuam agora como o papel nosso de auditor ao que todo o tema que a Valéria nos trouxe aí. Obrigada, Fernando. Boa tarde a todos. Eu até estava, enquanto a Valéria estava falando, eu estava fazendo umas anotaçõezinhas no celular. Gente, eu não estava mandando mensagem não, tá? É que eu esqueci caneta. Então, o celular também serve para bloco de anotações nessa hora. E eu acho que não é a menor dúvida de como o mundo está cada vez mais complexo, né? E o mundo mais complexo, consequentemente, as entidades, a sociedade, a economia como um todo mais complexo. Isso gera uma necessidade ímpar em termos... a gente, na auditoria, fala muito da questão da compliance, né? Mas da governança diretamente vinculado à compliance. Então, acho que... e foi excelente que ela trouxe aqui a informação do funcionamento, né, dos agentes, da estrutura, né, Valéria? Porque a gente, às vezes, esquece o que é um funcionamento normal de uma entidade dentro da sociedade. Só que eu quero fazer uma parte aqui, trazendo um pouco do meu segmento, vamos dizer, de pequenas e médias, que é a seguinte referência, que muitas vezes, quando a gente pensa em governança, e eu lembro, algumas décadas atrás, quando, por exemplo, eu estudei na faculdade,
A referência que a gente tinha, que se ouvia falar muito pouco, mas se ouvia falar de governança, a referência que a gente tinha era o quê? Ah, mas isso é só para empresa grande, isso é só para multinacional, isso é só para isso e aquilo. E aí se criou uma distorção da referência, né, da governança, que eu acho que acabou se prolongando e se difundindo e multiplicando. E isso acaba, muitas vezes, impactando também, e aí trazendo uma segunda brecha aqui, e vamos falar de auditoria, Vivi também vai dar entrada bastante na questão da auditoria, mas pensando em nós como profissionais de contabilidade e auditoria, que a gente acaba pensando, bom, mas se eu não sou de uma empresa muito grande, se eu não estou nesse ambiente tão controlado, vamos dizer, regulado de alguma forma, isso não me diz respeito, isso aqui não me interessa, isso aqui não importa. E com o aumento da complexidade que está acontecendo no mundo, mais do que nunca, mesmo empresas, entidades muito pequenas, independente de serem sem fins lucrativos, a gente estava ouvindo, né, na palestra anterior, né, toda a referência de como a auditoria e toda essa transparência ajuda no desenvolvimento da operação, e não precisa ser entidades só grandes. Claro que, possivelmente, voltando de novo ao slide ali dos agentes e da estrutura, seguramente uma entidade menor não vai ter todo aquele desenho formal naquele formato, mas a busca pela transparência, a busca pela qualidade da informação, pela comparabilidade da informação, continua sendo chave, independente do porte da entidade onde ela esteja dentro. E aí a governança, sim, está diretamente relacionada ou conversando com a auditoria, e a auditoria tem, sim, um papel-chave, seja em auditoria interna, embora a auditoria interna é bem inusual, sendo transparente no Brasil, mesmo em empresas grandes, é muito raro ainda. Ainda não existe essa cultura da auditoria interna, assim como a própria cultura de conselho fiscal ainda é raro, comitê de auditoria ainda é raro. O que dizer da auditoria interna, que em tese é uma coisa mais específica. Só que o trabalho da auditoria externa, independente do porte da entidade, gera, sim, essa melhoria da informação. E até a gente estava no intervalo antes trocando uma ideia que, e por isso que eu vinculei aos outros profissionais, não só de auditoria, porque muitas vezes isso tem a representatividade, a importância e o link da auditoria, muitas vezes vai ter de outras pessoas da profissão, seja através de um trabalho de consultoria, seja através de analistas, seja através, até o Reinaldo está ali na frente, né, a gente estava comentando isso, porque existe muito espaço, e quanto mais robusto, não em termos de complexidade, mas em termos de consistência, de comunicação, isso seja viável se alcançar, independente do porte da entidade, melhora o resultado que vai ser alcançado no fim do dia. E dentro do mercado, não adianta pensar só nas empresas grandes, porque as empresas grandes têm, sim, vínculos com empresas menores, através de uma cadeia de suprimentos, por exemplo, ou através de uma necessidade de financiamento, que vai ter que ter a transparência da informação, ou através das famílias. A gente está falando de pessoas, né, as próprias pessoas das famílias que têm aquele vínculo direto ou indireto. Então, quanto mais ética, quanto mais transparência e quanto mais seriedade na execução do trabalho isso for alcançado, e, claro, aqui no nosso foco, aqui muito fortemente para a auditoria, até para direcionar também esses desafios, esse gap de informação, né, que acontece, melhor. E antes de eu passar para a Vivi, eu só vou fazer um último comentário em relação à última observação da Valéria, que diz respeito ao eu não consigo entender o que está. Por um lado, nós, como profissão, estamos sujeitos a uma série de normativas, regras, standards, assim por diante, que são técnicos. E então, só que, muitas vezes, a comunicação é que precisa, talvez, ser aperfeiçoada, a gente tem que pensar nisso, em que eu posso ter o meu produto que vai ser super técnico, vai ser embasado normativamente, assim por diante, mas seja através de outro documento, seja através de uma comunicação mais fluida e mais consistente, traduzir. E traduzir não é traduzir para outra língua, é traduzir para um leigo entender o que está sendo falado. Então, só duas complementações de provocação, vamos dizer, aí pelo lado da auditoria, antes de passar para a Vivi.
Obrigado. Boa tarde. Acho que a gente estava um pouco preocupado, né, por ser o último painel e falar de governança, mas eu achei ótimo porque desde manhã a gente está falando sobre isso, né, então o pessoal do Hackathon trouxe esse tema, o painel, né, sobre IA também falou da importância de ter pessoas por trás da tecnologia, o painel sobre, né, as ONGs também ressaltando a importância da governança. E a Mônica deixou essa deixa aqui, né, falando agora sobre a questão técnica, né, que realmente as normas de auditoria requerem que a gente faça determinadas comunicações aos órgãos de governança, né, então nós temos normas de auditoria que prevêem essa comunicação, mas muitas vezes a gente tem que relembrar, né, da importância de, desde lá do planejamento e da identificação dos riscos, né, de conhecer a estrutura da organização, de realmente entender os papéis que cada um exerce, para poder desenhar e fazer as comunicações de uma maneira mais adequada, né? Então, aqui, relembrando, a gente tem a 315, né, a NBCTA 315, que fala dessa importância da avaliação da estrutura da organização, depois a própria 260, que contém ali os requisitos onde a gente tem que fazer as comunicações necessárias aos órgãos de governança. E essa comunicação, ela pode ser realmente facilitada, né? Eu acho que, às vezes, existem comitês ou conselhos assim que as pessoas ficam até com certo receio, né, de falar, e eu acho que realmente isso pode ser uma melhoria que a gente consegue implementar de uma maneira mais fácil, fazendo os relatórios, sim, técnicos, com qualidade, como requeridos pelas normas, mas estabelecendo comunicações mais fluidas, inclusive verbais, que também está previsto, né, que nós façamos isso, junto com os comitês e com os conselhos. Eu acho que essa é uma demanda, né? Então, o próprio IWSB, aí, na revisão da 240, né, a norma que trata de fraude, por que essas normas vêm sendo revisadas? Claro que por toda a questão da complexidade que a Mônica trouxe, mas também porque existe um pedido, né, por parte dos investidores, por parte dos analistas, por parte dos conselheiros, de entender melhor o trabalho dos auditores, né? Então, o relatório de auditoria, desde a 701, onde foram inseridos os principais assuntos de auditoria, né, ali a gente já começou a tratar, explicar um pouco, né, do que a gente faz ali. Então, dentro daqueles principais assuntos, quais foram os procedimentos de auditoria executados. E agora, com a revisão da 240, esse tema também vai ser tratado, né? Então, vai ter um aspecto trazido para o relatório de auditoria, né, sobre fraude dentro dos principais assuntos de auditoria, dentro dos PAAs. Então, essa norma aí a gente vai revisar no CNA, depois que a gente acabar algumas outras que estão na fila, mas vai trazer essa importância dessa comunicação no próprio relatório do auditor, né, juntamente com a norma de continuidade operacional também, a própria 570, que também vai falar disso. Então, esse aumento, né, do relatório do auditor, a quantidade de páginas que a gente vem vendo ao longo desses anos, é reflexo dessa necessidade, desse pedido dos próprios usuários por entender melhor, né, o processo de auditoria. Quer complementar, Valéria? Eu só queria trazer aqui a importância também da expectativa, foi outra coisa que a gente conversou bastante, né? Da expectativa da entrega do que efetivamente se entrega. Então, precisa ficar claro também para o Comitê de Auditoria, para o Conselho Fiscal e para o próprio Conselho de Administração o que está sendo entregue com aquela auditoria. E o que efetivamente, olha, isso aqui não está coberto. Se você quiser que a gente cumpra, existe uma outra alternativa. Mas isso também precisa ficar claro. E, sim, a importância do papel estratégico também deste profissional para, né, desse profissional e dessa equipe que atende da auditoria para a governança da empresa. Acho, conectando agora tudo que vocês falaram, muito obrigado, Mônica, muito obrigado, Vivi, Valéria, ótimo ponto agora conectando o que as duas falaram. Mas eu também gostaria de trazer aqui um pouco da minha experiência em relação ao que a Valéria bem tocou. Talvez a não clareza de nós, como auditores, nos reportes da governança dos nossos clientes. E ali acho que a Vivi trouxe muito bem, no planejamento, precisamos deixar muito bem claro quais são os papéis
porque nós também temos que tomar muito cuidado de ultrapassarmos a linha da independência e de conflitos. Porque na hora que você tem os seus clientes de auditoria, que são companhias robustas, sólidas, a visão do papel do auditor, muitas vezes, é muito claro. E aí isto deixa fácil o nosso papel, a nossa ação e o nosso comportamento perante a governança do cliente. Mas na hora que nós vamos para aquelas companhias mais privadas, familiares, médias, às vezes confundem, talvez, o papel do advisor com o papel do auditor. Então, o planejamento e a transparência na comunicação fica claro. E aqui a nossa conversa, como a Valéria falou, nós tivemos uma conversa aqui um pouco antes, óbvio, há um alinhamento, né? Não entramos aqui, sentamos diretamente, e as nossas provocações foram o seguinte: as nossas comunicações com a governança, ela muitas vezes vem através da nossa carta de recomendações de melhorias. E, às vezes, deixamos isto muito na calada da madrugada e não tocamos aquilo que, de fato, interessa à alta administração e à governança corporativa. E aquilo é um papel fundamental do auditor, obviamente, respeitando a independência. Nós temos ali os guardrails que nós precisamos seguir, mas aquilo contribui significativamente. Não é uma auditoria interna, né, Valéria, como nós conversamos, a auditoria interna ela vai muito mais ali a fundo, faz um deep dive bem maior do que o papel do auditor. Nesta linha, eu gostaria também agora de trazer uma pergunta aqui, uma provocação, Mônica, Vivi, do papel do auditor, como nós podemos, talvez, evoluir esta conexão entre a auditoria independente com a governança corporativa, ainda amparado pelos novos pronunciamentos que estão vindo, os standards de S1 e S2. Gostaria de abordar um pouco isso. Começa, Vivi. Puxando o gancho até do que o Fernando trouxe, eu acho que um aspecto chave que a gente até estava mencionando antes é ter clara a definição do escopo. E isso foi muito bom que você trouxe a questão da experiência, que é o que eu muitas vezes acompanho, que é assim, quando é uma empresa não tão regulada, de alguma coisa assim, quando faz a estrutura de governança, normalmente é em troca de gerações, muitas vezes é por pressão de mercado, de banco, de quem quer que seja, e sendo muito transparente, muitas vezes coloca mais membros da família do que qualquer outra coisa. Então, já tem essa dificuldade de alcance, porque, inclusive, para a auditoria, não só, mas também para a auditoria, porque a gente tem as responsabilidades e as atividades de cada um. Então, o auditor, por exemplo, precisa ter a informação disponível para fazer o seu trabalho, e a mesma coisa vale para as outras áreas, né? Não é só para a auditoria. Então, para conseguir alcançar essa comunicação melhor, Fernando, eu acredito que seja uma questão do que eu e a Vivi mencionamos brevemente antes, de melhorar essa comunicação, mas mantendo a qualidade. Claro que a gente sabe que as normas foram, até porque o mercado e o mundo foi ficando mais complexo, as normas foram ficando mais robustas e mais complexas também. O que a gente observa mesmo agora, as próprias iniciativas dos boards internacionais, tanto a da IASB como a ESBA, que, ok, vamos segurar um pouco o freio agora, em termos de novas normas ou de mudanças profundas, e vamos nos focar em se isso aí está realmente sendo adotado, implementado. Uma das fontes de origem dessa referência que eles tiveram, eles estão ouvindo muitos stakeholders, mas é de um próprio grupo que eles constituíram, que é o Stakeholders Advisory Council do PIOB, que é o que ele menos tem ali é profissionais, por exemplo, de contabilidade. Então, tem analistas, investidores, reguladores, pessoal de academia, e esses estão trazendo muita referência exatamente do que foi falado aqui. Tá, mas eu não estou entendendo nada do que está aqui. Isso aqui não está me dizendo nada. Então, eu acredito que agora nós, como mercado, e aí pega a área de governança, a área de auditoria e todas as outras áreas, é o momento da gente dizer, opa, esse é o momento de a gente agora parar, fazer uma autoanálise, todos, e ver o que a gente tem que modificar. Só que eu vou dar uma provocadinha seguinte, só falta combinar com todo mundo que para fazer isso envolve horas de trabalho
E essas horas de trabalho têm que ser remuneradas. E esse é um dos maiores desafios que nós, como profissão, temos, que é, eu quero um escopo mais amplo possível, eu quero a cobertura mais ampla possível. A gente sabe que, internacionalmente, muitas vezes tem leis que exigem essa cobertura, só que, na hora de fazer a precificação, vira quase um leilão. Então, aí é uma responsabilidade nossa, como profissão, das empresas, das entidades vinculadas a tudo isso, porque se a gente quer, e eu acho que esse é o mundo ideal que a gente deve buscar, a máxima qualidade possível, porque isso vai, sim, gerar mais transparência, vai reduzir o problema, não vai acabar porque depende do ser humano, mas vai potencialmente reduzir os problemas, que são os que estão sendo identificados, esses gaps. Esse trabalho tem que ser feito de uma forma apropriada, né? A gente tem que ter essa cobertura. Cutuquei, Vivi, te devolvi. Não, e é um ponto sensível, realmente, Mônica, porque, no final, isso acaba nos prejudicando como profissão, né? Como o todo, né? Não é simplesmente um trabalho específico, isso acaba, muitas vezes, minando e ficando durante muitos anos, né? Então, até você recompor um honorário ali que inicialmente foi cobrado errado é bastante difícil, né? A gente que está no dia a dia sabe, né? Então, eu acho que tem essa autoanálise que a gente precisa fazer, e toda vez que tem algum escândalo, alguma, né, a gente vê no Google, a primeira coisa que aparece é quem é o auditor da empresa X, né? Então, eu acho que tem um pouco desse gap que a Valéria comentou na apresentação, inclusive no Ibracon, nós fizemos uma série de artigos muito legais, uma série do Mind the Gap, onde explica um pouco exatamente essa diferença aí da expectativa do que, né, esperam que a gente faça e o que realmente a gente faz. As normas, elas estão reenfatizando essa questão, então, mesmo com a revisão da 240, a gente não é responsável por identificar a fraude, então, isso está sendo reforçado nessa norma, mas eu entendo que, sim, a gente também tem que fazer o nosso papel, né, e tentar transformar essa comunicação mais fluida e mais compreensível para ter um alcance maior, né, e para que a profissão seja realmente reconhecida. Na pesquisa que a Valéria trouxe também sobre... Tudo bem, são aspectos da auditoria interna, mas, enfim, eu acho que a gente também pode fazer um paralelo para a auditoria externa, de não ver os benefícios, né, é um percentual alto, né, de pessoas que não enxergam os benefícios que a gente traz. Então, eu acho que é um pouco dessa autorreflexão, assim, que realmente a gente precisa parar, pensar e ver como que pode melhorar. Ao mesmo tempo, eu vi você falando de empresas de famílias empresárias, né? Empresas familiares. E a gente sabe que 90% das empresas no Brasil são de famílias. E, por conta disso, tem também esse olhar de que a família nunca acha que ela precisa ser maravilhosa. Você tem algumas, poucas, que se organizam, se estruturam, têm uma governança maravilhosa, e a gente vê muitas dessas no IBGC, mas essa não é a grande realidade brasileira. Então, por conta disso, existe também esse papel educacional do auditor, em explicar o que acontece, como é o processo, como funciona, como deve ser a governança. Então, esse papel é muito importante. Agora, pegando esse gancho das empresas familiares, na hora que a gente olha historicamente, nos últimos anos, a gente vê, obviamente, o assunto estando em pauta, agora com as necessidades de divulgações dos relatórios de sustentabilidade. Como a gente vê, eu pergunto um pouco mais para a Valéria, como a gente consegue enxergar, traçar esta necessidade, digamos assim, maiores controles de forma eficiente e eficazes, mas isto mostrando para o investidor, as partes interessadas, de que isto deve fazer parte da estratégia da companhia. Será que hoje, aí eu te pergunto, Valéria, o mercado, as empresas médias, pequenas, elas estão conseguindo enxergar que isto não é um compliance a requerimentos, mas sim de que isto faz parte da estratégia, porque não basta você só ter aquilo porque eu tenho, eu vou criar um comitê de compliance porque
eu estou vendo muitas empresas criarem. Eu vou criar um canal de relatos, eu crio um canal de relatos, mas, ao mesmo tempo, eu não divulgo. Existe alguma repreensão da atitude, das ações que devem ser feitas. Como é que o IBGC está vendo a evolução de tudo isso? Bom, todo mundo fala que as empresas e as pessoas evoluem pelo amor ou pela dor. E tem uma terceira que eu já não sei qual é. Mas, geralmente, essas mudanças acontecem se o próprio acionista ou o conselho de administração fala, não, precisa ter aqui uma área de controles internos, de compliance, de risco, e vai fazer e vamos embora, né? Se o acionista, que no caso às vezes é o dono, fala isso vai acontecer, ou então, efetivamente, se acontece um grande problema, né? Dinheiro some, acontece uma fraude, alguém foge, o sócio vai embora. Aí você começa a ter, putz, não olhei isso aqui, preciso correr atrás. Não tem jeito, é inevitável. Eu diria para você que, assim que a gente teve o Lava Jato, lá em 2015, a gente teve uma explosão, vocês devem ter sentido, de empresas abrindo suas áreas de compliance, de sistemas de compliance, depois mudou para integridade. Agora, a gente está vivendo um outro momento, né? A gente está vivendo períodos difíceis, né? Um momento de negação, eu diria para vocês. Então, quem acredita, continua fazendo, implementando. Quem nunca acreditou e que fazia por fazer, deixou de fazer, achou um motivo, né? E eu acho que tem muita gente que está meio que vai, não vai. E existe aí um trabalho nosso de mostrar a importância da integridade, da ética, das instituições, das estruturas, da governança e da auditoria. Nesta linha, agora vou indo para nosso meio da auditoria, Mônica Vivi. Qual a experiência de vocês, ao longo desses anos, onde vocês têm vivenciado clientes de auditoria que têm se estruturado e têm, de fato, de uma forma muito organizada e, principalmente, consciente? Eu acho que isso que é importante, como a Valéria bem falou. Estou fazendo pela dor ou realmente eu quero fazer e acho isto algo valioso? Então, compartilhar histórias, eu acho que é legal, as pessoas conseguem assimilar com a situação que elas já passaram e vivenciaram. Eu acho que do ponto de vista do estabelecimento de comitês, né, a governança é o G, né, do ESG, então, eu acho que é a base ali, a estrutura que realmente ampara os demais pilares, né? E há algumas empresas que começam a implementar comitês e conselhos, elas veem resultados positivos, né? Então, inclusive na seleção, né, na escolha desses conselheiros. Então, a importância de, muitas vezes, ter um conselheiro independente, com uma visão, né, de um comitê de auditoria que possa trazer insights, né, da prática, né, porque muitos desses conselheiros já foram auditores ou já trabalharam com outros tipos de conselhos e comitês. Então, a partir do momento, muitas vezes eu acho que vem na dor do aspecto regulatório e impositivo, mas depois que começa-se, né, a implementar e colhe-se os bons resultados e experiências, e eu acho que a empresa começa a ver que vale a pena. Acho que tem que começar, mais ou menos, assim. Sabe que, pessoalmente, as experiências que eu tive ao longo de vários anos, inclusive várias recentemente, eu não chegaria a chamar que é pela dor, mas, às vezes, é pela necessidade. Então, a temática, quando a gente pensa em por exemplo, sustentabilidade, gera até uma certa confusão. Primeiro, tá falando da sustentabilidade do ESG ou da sustentabilidade da própria empresa, né? Então, já tem que partir dessa análise. A gente antes estava falando da questão de ter claro o escopo, né, de ter claro o que realmente é necessidade. A minha experiência, muito fortemente, não são de clientes de auditoria, não, até pela questão da independência, etc. São daquelas empresas que, por algum motivo, seja por pressão, necessidade ou opção, às vezes em troca geracional é comum, não é raro acontecer isso, não, mas eu ouvi falar, então quem sabe...
desse suporte para a estruturação de uma governança interna, que, no final do dia, muitas vezes, idealmente, reflete também na auditoria independente, mas eu, pessoalmente, tenho participado de muitas situações nas quais, e dependendo da estrutura da empresa, ela não tem aquela estrutura ou até o recurso não é nem financeiro, é o recurso de conhecimento de como é que ela estrutura aquilo lá. E aí, na linha do que a Vivi falou, quando começa a fazer, então, recebe esse suporte para estruturar isso, e começa a ver a coisa ficar mais certinha, mais redondinha ali, vê valor. E, ao ver valor, aí é aquela coisa, bom, está dando certo, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso aperfeiçoar? O que eu posso aumentar? As minhas experiências têm sido muito nesse sentido, então, não são nem especificamente de clientes de auditoria, pelo contrário, são de clientes que chegam perdidos, meio sem saber o que precisam, ou, às vezes, muitas vezes, eles chegam dizendo, eu quero auditoria. Tá, mas vem cá, vamos conversar. Zero controle, a gente não, por mais que a gente muitas vezes faça auditoria só com teste substantivo, mas não pode focar só nisso. Então, o que tu tem estrutura? O que acontece ali? E, numerosas vezes, se identifica que o que menos precisa é de uma auditoria. Pelo contrário, tem todo um longo caminho, e aí agrega valor, aí demonstra valor, e, ao mesmo tempo, é um ganha-ganha, porque permite também essa melhoria do nível da governança, né? Só para complementar, a gente tem algumas histórias de famílias empresárias que falam, nossa, foi muito bom começar a implementar a governança na minha organização, porque eu consegui fazer com que eu agregasse os meus irmãos, consegui fazer com que todo mundo entendesse que a gente precisa se organizar e se estruturar, todo mundo entendeu que, ainda mais quando tem primos, né? Aí o processo fica ainda mais complexo, entender que a gente tem que ter um processo para decidir quem vai nos suceder, quem não vai, como a gente cria controles, informação, e aqui entra também a questão da inteligência artificial, de toda a tecnologia, e o quanto tudo isso pode ajudar e suportar os controles e auditoria e tudo mais. Olha, Valéria, pegando o gancho da inteligência artificial, nós íamos falar um pouco mais à frente, mas eu acho que já aproveitando, eu acho que é o momento, né? Nós temos falado muito isto nesses 2 dias de tecnologia, ferramentas, vimos aqui no Hackathon aqui diversas possibilidades, e no mundo atual, como a Valéria começou aqui sua apresentação, eu fiz uma pergunta para a minha inteligência artificial, onde eu começo e termino o dia, obviamente com fontes fidedignas, né? A minha pergunta é, como você tem visto, e depois vamos aqui para nós, auditores, mas primeiramente na governança corporativa das companhias, empresas, como temos visto a capacitação dos membros de governança corporativa relacionados à tecnologia? Você acredita que eles estão correndo atrás disso, estão conseguindo compreender, e principalmente a alta administração, ver valor nisto e aplicar nos seus controles? Porque na hora que você não tem nada, a ineficiência toma conta. Então, gostaria que a gente abordasse como você tem visto aí no dia a dia pelo IBGC da capacitação dos membros e da governança corporativa relacionados à parte tecnológica e inteligência artificial. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. É interessante porque teve uma empresa de auditoria e consultoria que esteve lá conversando comigo e a gente estava falando exatamente sobre isso, que muitos clientes deles estão usando tanto a inteligência artificial que estão gastando mais do que deviam. E que isso é um problema. Então, assim, quando o indivíduo começa a usar, é muito bom. O problema é o quanto as informações... Então, primeiro, quantas informações da empresa não estão indo para a internet e para o mundo sem a empresa saber. Essa é uma questão. Outra, o quanto a inteligência artificial está sendo utilizada sem nenhuma estratégia. E aí, a empresa acaba gastando mais do que deve, porque implementa em um monte de lugar e acaba não vendo o caminho. Então, conhecimento, todo mundo tem, todo mundo se apaixonou, todo mundo mergulhou e todo mundo está usando. O fato
qual é o nível disso, qual o conhecimento que a gente tem, como é que se faz com o tratamento das informações, como é que você faz com a questão do funcionário saber o que ele pode colocar lá e o que ele não pode, o quanto aquela inteligência artificial a empresa realmente está suportando para que aquela informação fique dentro da empresa e não fora. Então, tem um debate enorme. O que se quer com a IA? Então, o conselho precisa ter um planejamento estratégico. Qual é o meu plano de transformação digital? Onde eu quero chegar com isso? Quanto eu vou gastar? Como eu vou tratar? Como eu vou ter controles internos sobre isso? E qual é o papel do conselho e da gestão na discussão sobre isso? Porque, senão, vai. E aí, Deus, né? Então, o debate é muito rico. Todo dia a gente tem dá uma palestra, um curso, uma aula sobre inteligência artificial, e cada professor tem um olhar. A grande febre agora é a criação dos agentes, todo mundo tem o seu agente, que está fazendo uma série de ações. Qual é o limite isso para o humano? Como você vai tratar com as pessoas que vão perder seus empregos? Será que vai ter estagiário daqui a pouco, com esse monte de agente? Será que a gente vai ter algumas funções básicas que vão fazer com que as pessoas se desenvolvam? Agora que elas não vão ter esse desenvolvimento, porque a IA vai fazer por elas, como as empresas vão treinar essas pessoas, né? E mais do que isso, qual vai ser o pensamento crítico daqui a 10 anos daquelas pessoas que não foram como a gente, que vão lá procurar a fonte, saber de onde veio, por que veio, questionar se a IA está certa ou se não está? Talvez esse pensamento crítico daqui a algum tempo não aconteça. Como é que a gente prepara essas pessoas hoje para que elas continuem tendo esse pensamento crítico? Então, os debates são muito complexos sobre o tema, e o problema é que ainda não tem regulação. Agora, sobre o papel da auditoria, como a gente está enfrentando, Mônica, Vivi, essa parte de inteligência artificial e tecnologia, trabalhando junto com a governança corporativa dos nossos clientes, porque, como a Valéria falou, isto está aí na pauta, é atual e irá ainda muito longe com isto, mas como isto está impactando na nossa auditoria que vocês estão vivenciando e a cobrança da governança corporativa? Eu acho que é um desafio bem grande, né, para a auditoria, assim como para outras linhas. Eu estava ouvindo a Valéria falar agora, eu estava lembrando que não faz muito que a gente falava e continua valendo do problema de, principalmente, o pessoal que cresceu com computador e informação eletrônica, de como filtrar, né? A gente tem excesso de informação e fica com dificuldade de filtrar. Na mesma linha, de preparar quem vai daqui a pouco estar ali. E essa discussão começou muito na pandemia, né? Quando estava o pessoal em casa e começou a dizer como que você vai ensinar, como que vai passar o conhecimento e a instrução mesmo, só virtualmente é bastante limitado. O tempo demonstrou que tinha essa limitação. A auditoria, a meu ver, ela tem dois desafios que são desafios, mas também são oportunidades. Por um lado, dentro das próprias firmas, né? Quer dizer, não usar tecnologia é uma coisa que não se cogita. A questão é, talvez, na mesma linha que as empresas, conseguir identificar quais são as tecnologias efetivamente úteis, mais apropriadas e que se possa fazer frente ao custo delas. Então, acho que dentro das firmas esse é um desafio. Mas o desafio que pessoalmente me preocupa até mais do que isso, porque isso a gente até consegue, a gente vai tentando filtrar, troca uma ideia, aquela coisa, consegue alcançar alguma coisa. O desafio que eu tenho visto como maior é pelo uso da tecnologia dentro dos clientes. Porque dentro dos clientes, tem certas tecnologias, se a gente vai pensar numa auditoria independente, tem certas tecnologias que hoje, para nós, Brasil, são óbvias, que é, por exemplo, tecnologias decorrentes de obrigações acessórias tributárias, que a gente, na auditoria, tem que olhar. Ok, aquilo já está dentro de um sistema tão estruturado que não requer grande
genialidade no sentido de pensar fora da caixa para usar a informação da tecnologia, e acho que a gente nem sabia o que fazer se não fosse com a informação de tecnologia hoje nessa seara. Mas, quando a gente pensa em termos da gestão e da operacionalização da empresa, aí abre a situação que a Valéria comentou no início, né, do que está realmente acontecendo lá dentro, do que é a caixa preta que se formou. Eu vejo como um desafio. A gente tem que ter a capacidade e a humildade de juntar forças no sentido de juntar forças independente de firma, independente de gerações, independente de áreas de expertise, porque achar que só conhecimento contábil / auditoria vai servir, não vai. Assim como um engenheiro hoje não se basta sozinho, assim como um médico hoje não se basta sozinho. É o tema que a gente fala muito da visão holística, né? É o pegar o pacote todo junto. Então, eu acredito que há um desafio, mas talvez seja um desafio de a gente aprender, assim como tem que aprender a se comunicar melhor, aprender a interagir melhor para conseguir usar de uma forma eficaz e efetiva toda aquela informação ou referência tecnológica dentro da empresa. Eu estava até dando uma olhada aqui nas perguntas também, e aí linkando um pouco essa questão do uso, né, das tecnologias, né, e do estabelecimento dos comitês, né, como que os comitês ou os conselhos eles se resguardam nesse sentido, né, no uso das tecnologias e na prevenção de fraudes, né, porque várias perguntas aqui relacionadas a fraudes, mas antes do auditor, né, chegar e fazer a auditoria, tem toda uma estrutura da administração, de governança, e como que a tecnologia pode ajudar, muitas vezes, nessa questão da prevenção, né, da fraude, ou até, assim, que tipo de cuidados os comitês e os conselhos deveriam ter um pouco até do que você acabou de falar, mas nesse sentido de prevenir realmente que as fraudes aconteçam. Isso é uma pergunta para mim? Como os conselhos e os comitês poderiam se preocupar com a questão da tecnologia na prevenção das fraudes? Na verdade, existem inúmeras ferramentas na prevenção das fraudes que podem ser utilizadas. Mas, mais do que isso, eles precisam estar atentos a entender que esse sistema de governança efetivamente aconteça. Porque, no final, somos nós humanos que estamos no comitê, que temos que olhar, ler o material, ver se está tudo certo, conversar com as pessoas da gestão. O que eu vejo muitas vezes é que as estruturas de governança, elas estão só no papel. E para elas efetivamente funcionarem, e uma coisa que os conselheiros e conselheiras falam muito não, a gente tem reunião, mas não é só ir na reunião. Eu falo com o presidente, eu ligo para o diretor, eu participo de comitês. Aliás, tem muito conselheiro que fala assim, eu sou conselheiro independente, mas eu não fico só no conselho da empresa, porque ficar só no conselho da empresa não vai fazer eu entender. Então, eu preciso estar em algum comitê. Então, você vê que, bem ou mal, o conselho de administração começa a se organizar para conseguir se aprofundar em alguns temas. E os comitês de apoio são fundamentais para que nos comitês a discussão aconteça. E que sempre tenha um representante do comitê, um representante do conselho no comitê, para que as decisões possam ser tomadas com mais profundidade, com mais informação, mais clareza. Ou seja, você pode implementar a IA. Então, você tem exemplos de gente que coloca a IA como um assento no conselho inteligência artificial, você traz informações, a empresa utiliza uma série de sistemas, mas no final do dia tem que ter o humano que vai lá e entende, peraí, deixa eu entender como é que é esse processo mesmo, me responde aqui. Então, de novo, a questão de perguntar.
Os 5 porquês é fundamental, entender a razão, entender onde está o problema. Isso dá trabalho, isso leva tempo, mas é fundamental, e é isso que faz a diferença se você tem um bom conselheiro ou conselheira, um bom comitê, realmente você mergulhar, entender, saber, para poder tomar a decisão. Acho que está ótimo. Eu queria conectar, nós já estamos chegando na nossa reta final, também aí todos aí ansiosos pelo feriado, né? Mas temos então uma última pergunta aqui, conectada exatamente ao que a Valéria falou, da parte que a Vivi provocou bem, da parte de fraude, mas voltado para o ambiente da auditoria independente. Gostaria, Mônica, de lhe ouvir. E ainda conectado no início que nós falamos do planejamento da auditoria, que isso é crucial no nosso trabalho. Qual é a responsabilidade da alta administração, dos órgãos de governança, nós, como auditores independentes, o que nós esperamos da governança corporativa, dos agentes do nosso cliente de auditoria, na prevenção de fraudes, obviamente, antes de nós, como auditores, nos depararmos com a situação? Porque, às vezes, como nós vimos aqui, foi falado a percepção do mercado de que os auditores deveriam atuar mais no aspecto de fraude, mas qual nós, como auditores, vemos o papel da governança nesse aspecto? Aí é a provocação do auditor para os outros, né? A Vivi já provocou um pouquinho antes, né, com a questão de conselho e comitê. Me parece que o que o auditor espera é a mesma coisa que a sociedade, mas a sociedade aqui eu me refiro a quem tenha um conhecimento em termos de operação de negócios, etc., espera, que é o quê? Que cada parte, cada agente dentro da empresa, dentro do ambiente onde ela esteja, saiba qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade e cumpra com aquilo. Da mesma forma como a gente tem que fazer essa autocrítica que a gente estava falando no início, que as outras partes envolvidas, e não no sentido de uma caça às bruxas, mas sim no sentido de alcançar o melhor resultado possível. Em algumas áreas é um pouco mais fácil, por exemplo, um comitê de administração, a própria diretoria. Tem muita referência que a gente tem dentro da lei das SAs. Outras áreas a gente não tem. Isso eu digo porque, por exemplo, um cliente meu pequeno que está começando a estruturar a governança, recentemente me perguntou, e o Fernando comentou nisso, né? Às vezes a gente tem que fazer o recall para lembrar. Eu não lembrava direitinho o que estava na 6404 lá, atualizada, então, essa referência, alguma coisa a gente tem dentro da legislação, outras a gente tem pela própria referência do IBGC, assim por diante. Então, eu acho, Fernando, que o que a gente espera é que cada um tenha ciência e tenha consciência do que é esperado dentro daquela área de atuação e consiga agir dentro desse propósito. Bem, estamos agora na reta final, Fê. Eu acho que vamos agora aos últimos... Vamos ao resultado do nosso quiz. Então, vamos lá, pedir para projetar aqui, gente, o resultado do nosso quiz. Podemos fazer os últimos comentários em cima dele, Valéria? Ótimo. Na sua avaliação, os conselhos de administração das empresas estão preparados para supervisionar os riscos ESG e dialogar de forma eficaz com as auditorias? Olha aí. A maioria diz que depende, né? Depende da maturidade de cada empresa, da estrutura de governança. E aí, vocês concordam? Como é que está, Fernando? Bem, obrigado, Fê. Eu acho que aqui mostra muito do que nós conversamos, que a Valéria trouxe, principalmente daquela 90% das empresas brasileiras familiares, né? Então, acho que o último comentário de cada um de nós, relacionado às respostas que tivemos aqui, para fecharmos em tempo. Valéria, por favor, você pode começar e passamos para os comentários finais de todos. Olha, gente, será que essa resposta ia ser a mesma se o público fosse diferente? Adorei. Muito possivelmente, né? Mas eu diria para vocês que é verdade. Os conselhos de administração ainda não estão preparados aos riscos ESG. O que a gente vê hoje, e aí eu vou falar especificamente do CBPS S1 e S2, que é o risco de sustentabilidade e o risco de clima, né?
E esses 2 riscos, por mais que a gente divulgue, fale, a gente sabe que todas as empresas listadas estão trabalhando para isso. A gente tem aí 2 empresas que já estão trabalhando ativamente. A gente vê a gestão trabalhando para isso, mas isso ainda não chegou no conselho. A gente já tem um curso, inclusive, que a gente dá, já está conversando com o CBPS, todo mundo do CBPS está dando curso para a gente dá palestra todo dia, mas a gente sabe que ainda está distante e que vai chegar. E, por isso, eu vou falar para vocês, eu sou fã da regulação. Sou muito fã da regulação, porque não tem regulação, só a regulação, para fazer com que as empresas corram atrás, né? É pela dor. É claro que depois você fala assim, nossa, que legal que eu fiz, vou fazer mais um pouquinho, vou melhorar. Mas a regulação ajuda bastante. É isso que eu tinha para dizer, mas muito boa resposta, gente. Vocês estão no mercado, aí vocês sabem tanto quanto a gente. Obrigada. Olha, o meu comentário em relação à pesquisa, eu acho que ele está extremamente alinhado com o que a gente estava discutindo aqui, né? Não é... Confesso que me chocou um pouco o zero no Ali, mas fora isso foi muito na linha do que nós estávamos conversando. Eu acredito que tem assim um longo caminho ainda a trilhar, mas eu acredito que é um momento chave, até pela questão da crise que de certa forma a gente está vivendo, que a Valéria mencionou, para a gente, e a gente eu estou me referindo a todos os agentes, né? Então, auditores, membros de conselho, todo mundo de alguma forma relacionado a isso, de levantar a bandeira e dizer, olha, não acha que isso aqui não enquadra para ti, não acha que isso aqui não se aplica, vamos ver o que como um todo, como um conjunto, a gente pode aperfeiçoar, que é muito na linha do que saiu ali. Bem, então, nós encerramos agora. Foi um prazer muito grande compartilhar esse painel com profissionais brilhantes. Muito obrigado mesmo. Acho que pudemos fazer aqui diversas provocações. E o meu pedido aqui é que agora nós voltemos para casa e refletimos tudo o que nós conversamos aqui e que conversemos com os nossos clientes de auditoria, repensamos principalmente, acho que a Vivi trouxe um bom ponto lá, o planejamento. Às vezes, a correria, a gente acha que nós vamos por usos e costumes, mas um bom planejamento traz uma eficiência operacional muito grande. E comunicações com a governança do cliente. Esse é o meu recado. Passo para você. Muito obrigado a todos e a todas. Então, agradecer, Fernando, Mônica, Vivi, Valéria, é um prazer receber vocês. Estamos nos aproximando da reta final, hein, gente? 2 dias aí, encerrando. Uma alegria estar aqui com vocês. Mas antes, vou chamar o Sebastião aqui para as palavras finais. E a nossa foto oficial, né? A gente não pode esquecer também, nosso último painel. Fiquem à vontade, gente, o fotógrafo já está. Vamos lá, as fotos. Obrigado, gente. Bom, não vou cantar não, a gente já está no final. Eu queria quebrar mais um protocolo, né? O pessoal aqui que trabalha comigo fala, pô, Sebastião, a gente planeja, e você sempre inventa alguma coisa, né? Eu queria chamar toda a turma do Ibracon aqui para o palco, todo mundo que trabalhou nos bastidores, né? A gente está chegando aqui no final. Eu, particularmente, com uma sensação de missão cumprida, eu acho que foi uma conferência muito, muito boa. Você tem um percalço aqui, um errinho ali, isso faz parte do processo como um todo, mas se eu tivesse que atribuir a nota final, assim, eu acho que para mim é 10, né? Sempre temos espaço para melhorias, é bom a gente escutar o feedback de vocês, o pessoal que participou online, eu sei que ontem a gente teve alguns problemas com o link, com o som, mas, de novo, de antemão, pedindo desculpas, né, mas sempre com o propósito final aqui de acertar. Então, eu queria pedir, encerrar, antes de desejar a vocês um excelente feriado, um excelente final de semana, uma salva de palmas para essa turma aqui. Eles trabalharam muito. Então,
É um trabalho árduo, de dedicação. Sei que muitos deles nem dormiram direito de ontem para hoje, né? Toda a questão de logística. Mas, gente, muito obrigado. Deu tudo certo. Tá bom, gente? Vamos agora com Deus. Um bom feriado aí, que todos retornem bem para casa. Tá bom? Um abraço.